Preocupa vocês a questão do Gabigol? O Gabigol perdendo muitos gols? Hoje, sei lá, hoje eu considero que ele perdeu 2 gols. É aquele bate mal e o Cássio rebate, depois ele fuzila. E a bola que ele fura, né? Em que ele nem precisava bater de primeira, diga-se, né? O Arrascaeta dá uma cavada, poderia ter dominado para bater. Preocupa vocês? A mim preocupa, tá? Eu acho que ele tem que ser mais efetivo. Ele não vai fazer 100% das oportunidades, galera. Eu acho que isso aí é fato. Nem o Messi faz, né? Mas ele precisa ser mais efetivo para um jogo mais difícil, um jogo mais duro, a gente ter essa possibilidade de sair na frente. Vocês acham que a ansiedade passou, né? Porque ele fez 2 gols em jogos seguidos, né? E vem para esse jogo. Tá perdendo muito gol ainda? Já melhorou? Como é que vocês veem isso aí, a questão do Gabigol? Eu só quero acrescentar, tem uma que ele recebe, eu não lembro de quem foi. Ele recebe do lado direito de ataque e ele tira muito do Cássio. Um jogador com a qualidade do Gabigol tem que conseguir acertar. Cara, toda vez, isso eu tô tendo essa sensação em vários jogos, que eu venho aqui falar do Gabigol, mesmo quando ele tem jogado bem, parece que a gente tem que abrir um capítulo no comentário para falar sobre as finalizações do Gabigol. O Gabigol tá finalizando muito mal, cara. E se isso me preocupa, lógico que preocupa, porque uma hora isso cobra um preço. Os jogos do Flamengo, eles não estão sendo tão difíceis. Isso é verdade, mas em algum momento, num jogo, imagina numa final de Libertadores, jogo único, você não pode perder chances tão claras. Por exemplo, o chute de pé direito. Eu fiquei até feliz com aquele chute, porque eu sempre falei, a única coisa que eu cobro do Gabigol é que ele tenha um pé direito funcional, é que ele consiga utilizar o pé direito dele durante o jogo. Hoje ele conseguiu chutar forte e tal, o Cássio se palmou. Mas ele teve algumas chances na esquerda, então ele precisa se cobrar mais isso. Eu acho que às vezes a gente é meio condescendente com o Gabigol também. Não, ele perde muito, mas ele cria muito. Ou então, se ele fosse tão efetivo assim, ele já estaria na Europa, não estaria aqui. Mas o jogador tem que se cobrar. Ele tem que cobrar de si mesmo evolução. Ele mesmo, que nunca foi aquele jogador letal, ele mesmo já finalizou muito melhor do que ele está fazendo hoje. E aí, se é nervosismo, Marcão, eu não sei. Eu não sei se ele está ficando nervoso. Acho que não, porque ele vem como vocês lembraram, ele vem de 2 gols seguidos, fez um gol contra o São Paulo, fez um gol muito difícil contra o Corinthians, o Cássio ainda quase conseguiu pegar, bateu muito bem. Então, acho que o Flamengo tem que cobrar sim, mas pelo que eu estou vendo aqui no chat, eu não concordo totalmente de falar, porra, Gabigol é um lixo, Gabigol jogando. Eu acho que o Gabigol jogou bem, mas o que vem comprometendo a avaliação dele são as finalizações. Se o Gabigol estivesse finalizando um pouquinho melhor, hoje o Flamengo teria saído de campo com pelo menos os 3-0 e o Gabigol com 2 gols. Então eu acho que esse tipo de cobrança ela tem que ser feita. Por mais que ele esteja jogando bem, criando chances, teve uma arrancada que ele saiu ali do meio, essa foi até uma boa defesa do Cássio. Foram abrindo, ele conseguiu criar a situação, chutar, mas ele precisa se exigir mais, está finalizando mal. Um atacante do nível dele, o nível de idolatria dele, que ganha o salário dele, tem que ser capaz de fazer os gols com um pouco mais de facilidade. Mas não acho que está jogando mal não, Marcão e Bigode. Cara, vamos lá. Eu concordo com tudo isso. Ele deveria, por ser um dos maiores salários do futebol brasileiro, por ser a referência, tudo mais. Eu só acho que o Gabigol não tá enganando ninguém. O Gabigol é assim desde que ele chegou. E eu vou falar uma parada pra você sobre o Gabigol. Acho que ele tinha um pouquinho mais de efetividade, Bigode. Porque depende de fase. No começo não, lembra quando a gente falou? No começo ele passou um bom tempo, ele passou em 7 jogos. Ele jogava a ponta e o Henrique Dourado era o centroavante do Abel, né? Então assim, cara, a gente já questionou. E eu vou falar uma parada a você. Essa fase do Gabigol, onde ele não tá letal, acho que ele nunca foi letal, tá? Ele nunca foi. Para mim, o jogador mais letal no futebol brasileiro se chama Cano. É o que eu acho. Que atua hoje. O cara bate nele e entra. O Gabigol nunca foi letal. Mas vamos pensar o seguinte. O Gabigol, ele era mais efetivo. O Gabigol já tem quantos anos de Flamengo? 3 anos e meio.
Ele já deve ter passado pelo menos umas 5 ou 6 fases assim. Umas 5 ou 6, que todo mundo questiona, porque ele perde gol pra caralho e parará, pão doce. Ele não tá enganando ninguém, galera. Isso é ele, tá? Isso é ele. Acho que ele jogou bem, mas aí eu vou com o Rafael. É aquela parada. Não tô conseguindo ser efetivo, eu tenho que treinar para no outro jogo eu estar melhor. E assim vai. Ele tem que se cobrar e quem tá trabalhando com ele tem que cobrá-lo. Agora, só acho que assim, não dá para você também esperar algo de um jogador, algo que ele sempre foi. Ele sempre foi um jogador que perdeu muitos gols. Ele sempre foi assim. Sempre foi um jogador que a perna direita... Eu concordo com o Rafael, o ideal seria ter uma perna direita funcional. Hoje até ele finalizou bem. Achando a finalização não foi ruim. Aquela de perna direita não foi ruim. Ele podia ter batido no alto, tal. Até falei com o Marcão. Eu podia ter batido no alto, podia ter dado cavado, mas é fácil. Eu tô sentado aqui com o meu rabo na minha cadeira, é fácil. Ele bateu bem. Ele bateu bem. Ele sempre nunca, né, galera? Eu acabei falando sem querer. Eu só acho assim, o Gabigol, eu acho o Gabigol um jogador foda pelo número de gols que ele tem no Flamengo. Primeiro, Gabigol, como a gente acabou de frisar, ele não é letal. Ele precisa de 3, 4 chances para fazer gol, dependendo da fase, até mais do que isso. O Gabigol, ele não entra em estourada, ele não é aquele jogador baixinho, ele não é alto. Primeiro, ele não é alto. Segundo, ele não tem físico. Ele não é jogador que vai pro embate, pro físico. Tipo, jogador baixo, igual lembra Kleber Gladiador? Kleber Gladiador era baixo, o caralho é 4, mas vai pro físico. O Gabigol não sabe bater com a perna direita, o Gabigol não bate falta, o Gabigol não é um exímio cabeceador, o Gabigol não é um exímio driblador. Olha a quantidade de gol que esses filhos da puta tem pelo Flamengo, mano. Caralho, é isso que eu falo, mano. Se o Pedro tem os números do Gabigol, eu vou entender. Pô, o Pedro é mais de área, pô, o Pedro é um cabeceador foda, bate com as duas pernas e o caralho. O Gabigol, apesar de tudo, ele tem muitas qualidades. Eu acho que ele tem umas qualidades... por exemplo, eu levaria ele para a Copa do Mundo, né, pelas qualidades que ele tem. Mas ele tem defeito pra caralho, tem limitação pra caralho. E ainda assim, ele é foda pra caralho. Ele é foda pra caralho. Um jogador com a característica do Gabigol, muitos jogadores com a característica do Gabigol não teriam os números que ele tem no Flamengo. Eu já falei algumas coisas assim, mais nesse sentido. É o seguinte, se ele cabeceia, chuta bem com o pé direito, com o pé esquerdo, faz o facão, ele não tá no Flamengo, galera. Tava na Europa. Tá na Europa. Marcão, brincando assim, o Bruno Henrique tem mais qualidades de atacante do que o Gabigol. Se você pegar o Bruno Henrique cabeceia, Bruno Henrique tem velocidade, Bruno Henrique bate com as duas, por mais que seja mais direito. Bruno Henrique tem um chute de fora da área melhor. Bruno Henrique tem um chute de fora da área melhor. Bruno Henrique briga no corpo. Mas o Gabigol continua com os números foda no Flamengo, número que... Cara, se a gente pegar número de gols e assistências, se a gente pegar número de gol e assistência do Gabigol, é surreal. E assim, eu tava até fazendo uma análise, se o Gabigol ficar mais 2 anos no Flamengo, o Gabigol acho que já é top 10, né? Dos maiores artilheiros do Flamengo. Acho que tá no 12, tá chegando no 10. Ele agora, não foi? Moleque, se ele ficar mais 2 anos, ele manter a média dele, 2, 3 anos, ele fica ali no top 5 dos maiores artilheiros da história do Flamengo, mano. Cara, é um negócio absurdo. E assim, aí você vai pegar os jogadores que são Zico. Aí você vai pegar Dida, né? Dida. Você vai pegar outros jogadores que têm até qualidades maiores do que o Gabigol. E o pessoal falou aqui que ele é o 12º hoje. 12º. Ele tá pouco de igualar o 10º colocado, que eu acho que é o Bebeto. Enfim, eu não me lembro aqui. Mas assim, eu acho absurdo, brother. Agora, tem que ser cobrado? Tem. Mas chega numa hora de... É um misto também, né, Rafael? Na final do ano passado, o Gabigol, ele faz o gol, né? Do Flamengo na derrota por 2-1, mas também perde, né, Nico? Uma bola que era para dar de cabeça, o cara vai lá... Sei lá, ele se embolou todinho naquela bola, né, cara? É foda, é um misto, vai ser sempre esse misto, viado. Vai ser sempre esse misto. Ele não decidiu até hoje o que ele ia fazer naquele lance, né? Se ele vai com o pé, vai com a cabeça, vai com o peito. Decisão até hoje. Até hoje, cara. Até hoje. Cara, eu não sei. Assim, eu acho ele hoje menos efetivo do que ele foi. 2019 é complicado, né? 2019 é muito complicado comparar alguém com 2019. Acho que o Gabigol de 2019 é muito melhor do que o Gabigol de hoje. Mas, assim, em 2020 eu acho que ele era mais efetivo do que hoje. Aí a gente vai ter que pegar número. Não tenho esse número, não. Uma sensação, um sentimento. Que hoje ele tem perdido mais oportunidade. E isso tem tirado ele do sério. Você vê que hoje ele chuta a bola e ele sai
porque o Cássio faz uma baita de uma defesa numa bola lá e ele sai meio... Né? A bola que ele pega de esquerda e bem, o Cássio defende, solta e a bola sai em escanteio. Né? E ele sai pau da vida porque ele quer fazer os gols. Acho que isso tem incomodado ele, sabe? Essa questão de perder alguns gols. E aí entra na questão de confiança e tudo. A gente não sabe.